Bem-vindos! Hoje a gente vai se debruçar sobre uma passagem que é, olha, bem curta, mas tem uma densidade impressionante. Recebemos um trecho bíblico que veio com o título Explicação Teológica das Palavras de Jesus, e a nossa missão aqui é meio que descompactar isso versículo por versículo. A ideia é entender a lógica interna, sabe? A psicologia por trás da sequência de ideias e a jornada que o texto propõe. E é uma jornada bem interessante. Começa com uma oração, passa por uma declaração de autoridade que é quase chocante e termina com um convite, assim, surpreendentemente gentil. Ok, vamos mergulhar nisso. Com certeza. E o que me fascina nesse trecho é justamente a arquitetura dele. Exato. Não são ideias jogadas ao acaso, né? É uma construção muito deliberada. Começa com esse agradecimento que cria um contraste imediato e fundamental entre dois grupos de pessoas, os sábios e os pequeninos. Depois, o tom muda completamente para uma afirmação sobre quem detém o conhecimento divino, estabelecendo uma relação assim exclusiva entre pai e filho. E só depois de montar todo esse cenário, de estabelecer as credenciais, é que vem o convite. Entender como uma parte leva a outra é a chave para destravar o significado do todo. Perfeito. Vamos começar por essa primeira peça do quebra-cabeça, então. O louvor e a revelação aos humildes, que está nos versículos 25 e 26. Diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Minha primeira reação ao ler isso é que essa oposição entre sábios e pequeninos é bem provocadora. Mas essa ideia de que Deus ativamente ocultou coisas dos sábios, não sou um pouco... Arbitrária, né? Dá essa impressão. Arbitrária, isso. Quase como se o conhecimento fosse um jogo de favoritos. Essa é uma reação muito natural, e o texto quer provocar exatamente essa tensão. Para a gente entender, ajuda a gente a se colocar no contexto da época. Certo. Quem eram os sábios e entendidos? Muito provavelmente era uma referência aos líderes religiosos daquele tempo, como os fariseus, os escribas. Ah, sim. Eram homens que dedicavam a vida ao estudo minucioso da lei, à interpretação intelectual das escrituras. A sabedoria deles era baseada em erudição, em regras, num sistema complexo que eles dominavam. Então era uma sabedoria que vinha com um certo status, uma autossuficiência. Exatamente. E é aí que entra contraste. O texto não está condenando o intelecto ou o conhecimento em si. Não, claro. Ele está criticando uma postura, a postura do sábio, que acredita que pode, decifrar Deus com a própria mente, que sua capacidade o torna merecedor. E em oposição a isso, a gente tem os pequeninos. E isso não significa necessariamente crianças, mas sim pessoas com uma postura de humildade, de dependência, de coração aberto. São aqueles que reconhecem que não têm todas as respostas, sabe? Portanto, a revelação não é um prêmio pela ignorância, mas uma dádiva que só pode ser recebida por quem tem as mãos abertas e não fechadas em torno do próprio conhecimento. Entendi. Então não é sobre ser inteligente versus não ser inteligente. De jeito nenhum. É sobre ser arrogante versus ser receptivo. A porta de entrada não é o QI, é a humildade. Perfeitamente colocado. E a frase final, porque assim te aprove, ou seja, porque foi do teu agrado, reforça isso. Pois é. A revelação não é distribuída por um sistema de mérito. Não é que os humildes mereceram mais. O texto apresenta isso como um ato soberano da graça divina. A ênfase está na natureza de quem revela, não na qualificação de quem recebe. É uma inversão completa da lógica humana de recompensa e merecimento. Certo. Essa inversão de valores estabelece o palco. Fica claro qual é a frequência, digamos assim, em que essa sabedoria divina é transmitida. Mas isso levanta uma pergunta gigante. Se não vem dos especialistas, dos sábios, de onde vem esse conhecimento? E a resposta que o texto dá no versículo 27 é: uau, é de uma audácia tremenda. Vou ler. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho,
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O tom aqui muda 180 graus. De uma oração humilde, a gente salta para uma das afirmações de autoridade mais absolutas que se pode imaginar. É uma mudança sísmica, não é? E a construção dessa frase é de uma precisão cirúrgica. Total. Primeiro, a base de tudo. Todas as coisas me foram entregues. É uma declaração de autoridade total. Depois vem um núcleo, a afirmação de um conhecimento mútuo e exclusivo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. A palavra conhecer aqui, no original grego, não significa um saber superficial, intelectual. Ah, interessante. É um conhecimento profundo, íntimo, relacional. O texto está dizendo que existe uma categoria de relacionamento entre o pai e o filho que é única em todo o universo. Uau, espere um pouco. Então não é que o filho saiba sobre o pai, como um estudioso sabe sobre um assunto. Não. É um conhecimento de dentro, uma unidade. A diferença é enorme. Exatamente. É uma relação intransferível. E é essa relação única que dá poder à parte final da frase, que é a ponte para tudo mais. Certo. E aquele a quem o filho quiser revelar. Isso conecta tudo. Se o versículo anterior disse que a revelação é para os pequeninos, este agora explica como isso acontece. Aham. O filho se posiciona como mediador exclusivo desse conhecimento íntimo. A revelação não é aleatória. Ela flui através de um canal específico, por um ato de vontade. Os pequeninos são aqueles a quem o filho escolhe se revelar. Nossa, isso muda tudo. A autoridade declarada aqui não é para ostentação. Não mesmo. É a credencial. É o porquê você deveria me ouvir, que precisa vir antes do convite que está prestes a ser feito. Sem essa autoridade, o que vem a seguir seria só uma bela frase de efeito. Com ela, ganha um peso existencial. Precisamente. A estrutura é: 1. O conhecimento divino não funciona como vocês pensam. Certo. 2. Eu sou a fonte exclusiva desse conhecimento. E só então, com essas duas premissas estabelecidas, vem o 3. Portanto, ouçam o que eu tenho a dizer. E o que ele tem a dizer é o convite final, nos versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tenho que ser honesto, a palavra jugo me dá um calafrio. Sim, é uma palavra forte. Minha primeira reação é, não, obrigado, já tenho problemas demais. Soa como submissão, opressão, não como alívio. Eu estou lendo isso de forma errada ou essa tensão é proposital? A atenção é totalmente proposital e é o coração da mensagem. O convite não é para uma vida sem fardos, o que seria uma promessa, assim, vazia e realista. Sim, impossível. É um convite para uma troca de fardos. Vamos pensar na imagem. O jugo era uma peça de madeira pesada que unia dois bois, forçando-os a andar no mesmo ritmo para arar um campo. Para a audiência original, era um símbolo imediato de trabalho, obrigação, serviço, às vezes até de opressão. E eles estavam carregando muitos jugos, imagina. Muitos. Havia o jugo da opressão do Império Romano. Claro. Havia o jugo das centenas de regras e leis religiosas impostas pelos sábios e entendidos que se tornavam um peso esmagador para o povo comum. E, claro, havia o jugo universal da própria existência, das dificuldades, do sofrimento. O público-alvo do cansados e oprimidos era vasto. Certo. Então, quando o texto diz, tomai sobre vós o meu jugo, não está dizendo sejam livres de tudo, mas troquem o jugo esmagador que vocês carregam por este outro. E a promessa é que este novo jugo é diferente. Ele é suave e o fardo é leve. Onde está o truque? O truque não está no jugo em si, mas em com quem você o compartilha. Ah! O texto dá a razão imediatamente, porque sou manso e humilde de coração. A natureza do jugo é definida pela natureza do mestre. A ideia implícita num jugo para dois animais é que a carga é dividida. A promessa aqui é que o filho está no jugo ao seu lado, e por ele ser manso e humilde, ele não vai te esmagar, ele vai carregar a parte mais pesada. O alívio não vem da ausência de esforço, mas de um esforço compartilhado com uma autoridade benevolente. Isso me lembra de quando eu tentei aprender a velejar. Sozinho eu lutava contra o vento,
Era exaustivo, frustrante. Sei bem como é. Eu estava o tempo todo cansado. Quando finalmente o instrutor me ensinou a me submeter às regras do vento e do barco, a ajustar as velas para trabalhar com o vento e não contra ele, Ai, que analogia fantástica. a coisa toda se tornou leve, quase sem esforço. É essa a ideia. Exatamente essa a ideia. O descanso não está em um mar sem vento, mas em aprender a usar o vento a seu favor. O descanso para a alma, como diz o texto, não é a inércia, mas um alinhamento. E isso ecoa algo que a psicologia moderna vem observando. O propósito e o bem-estar muitas vezes não vêm da ausência de responsabilidade, mas de um fardo escolhido. Faz sentido. Pense na responsabilidade imensa de um médico, no ofício difícil de um artista, ou no sacrifício dos pais por um filho. São fardos pesados, mas que dão sentido à vida. E por darem sentido, eles se tornam, paradoxalmente, leves em comparação com uma vida sem rumo, sem peso. Nossa, a forma como o argumento é construído é genial. É uma escadinha de ideias. E uma não funciona sem a outra. Se a gente recapitula a jornada, o texto primeiro nos desequilibra. Ele diz: tudo que você acha que sabe sobre como acessar o divino, sua erudição, seu status, esquece. Não é a ferramenta certa para este trabalho. Traga sua humildade. Sim, é uma desconstrução da arrogância intelectual, um convite a esvaziar as mãos. Exato. E aí, quando a gente está nesse estado de receptividade, de pequeninos, o texto apresenta essa afirmação de autoridade cósmica quase inacreditável. É impressionante. A de que o filho tem uma conexão exclusiva com o pai e é o único canal para essa revelação. Estabelece as credenciais de uma forma que não deixa margem para dúvidas. A autoridade que valida a promessa que está por vir. E só então, depois de nos preparar e de se apresentar, é que vem a oferta. Um convite universal. Não para uma vida fácil e sem problemas, mas para trocar os fardos esmagadores e sem sentido por um fardo com propósito, compartilhado com uma presença mansa e humilde. Um jugo suave, que em vez de nos quebrar, nos dá descanso para a alma. As três partes são inseparáveis. Perfeito. O convite do final só tem poder real por causa da autoridade declarada no meio, e essa autoridade só pode ser acessada pela postura de humildade descrita no início. A revelação aos pequeninos não é uma teoria abstrata, ela se materializa na própria oferta de descanso. É uma peça única com uma lógica interna impecável. É uma arquitetura de argumento realmente poderosa. Da humildade à autoridade, e da autoridade ao alívio. E isso nos deixa com uma reflexão final. O texto termina com esse paradoxo de um fardo leve e um jugo suave, que trazem descanso. Para além do contexto teológico, essa ideia ressoa muito hoje. Isso levanta uma questão interessante para a nossa reflexão. Em uma cultura que muitas vezes equipara a liberdade à ausência total de compromissos, de fardos, de jugos. O que significaria para nós encontrar alívio e propósito, não ao nos livrarmos de todas as nossas cargas, mas ao escolhermos conscientemente o fardo certo para carregar?